Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. E já virou rotina, né? Toda sexta-feira é dia de News Z aqui no canal da TVzinho. Então, bora lá comentar as principais notícias da semana lá do SBT News. Vini Júnior foi vítima de ofensas racistas pelo menos outras 9 vezes. No Brasil, em 2021, foram registrados 64 casos de racismo no futebol, segundo o Observatório. Eu acredito que nessa semana a gente não poderia começar o News Z com outra pauta a não ser o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior ao longo de incontáveis episódios durante o campeonato de futebol espanhol, porque isso abre um debate não só sobre a realidade espanhola, mas também sobre a nossa. Após esse último episódio, começou a se discutir muito se a Espanha era um país racista ou não. E para a escritora negra espanhola Desirée Bella, há uma dificuldade muito grande em se admitir o racismo na Espanha, porque é uma crença que é uma coisa muito distante, que já aconteceu ou que acontece muito longe. Mas e se eu te falar que no Brasil as coisas operam de uma forma não muito diferente disso? Bom, ou pelo menos deveria ser de consciência geral, que nós tivemos mais tempo de regime escravocrata do que de Brasil enquanto país independente. Então é óbvio que isso tem consequências na nossa estrutura social até hoje. No Brasil, acontece um fenômeno chamado mito da democracia racial, e eu vou explicar o que é. Por termos mais da metade da população brasileira constituída de pretos e pardos, há uma falsa ideia de que vivemos todos em harmonia, sem barreiras sociais, afinal estamos todos misturados, mas isso é uma mentira. O mito da democracia racial, né, essa falsa ideia de que vivemos todos em harmonia, juntos e bem, mascara o racismo de forma que a gente também acha que ele está bem distante, assim como na Espanha. E isso impede a gente de perceber que ele opera de forma muito mais complexa, né, para muito além de ofensas faladas, mas estruturalmente falando. Então, no trabalho de pessoas negras, no modo em que elas vivem, onde elas são bem-vindas ou não, e por aí vai. Então, sim, esse é o momento para refletir sobre a realidade espanhola, mas também serve muito para a gente refletir sobre a nossa. Conselho de Segurança precisa ser reformado, diz chefe da ONU. Antônio Guterres admitiu que o grupo falhou em garantir a paz global com guerra na Ucrânia. Para não perder o costume aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre relações internacionais? O Conselho de Segurança da ONU é um órgão que causa polêmica tem décadas e não é de hoje que se discute a necessidade de uma reforma nele. Ele surgiu junto com as Nações Unidas em 1945 e seus membros permanentes permanecem os mesmos até hoje, o que já é ali um problema, né? Na época, esses membros permanentes representavam os aliados, né, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então nós tínhamos e temos até hoje Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China também. No Conselho de Segurança da ONU fazem parte esses 5 membros permanentes que eu falei agora e mais 10 membros não permanentes. Esses 10 países são eleitos na Assembleia Geral das Nações Unidas para mandatos de 2 anos. O objetivo do negócio todo ali é basicamente a manutenção da paz na comunidade internacional. Só que existem várias críticas sobre a instrumentalização do poder, principalmente, né, por parte ali dos membros permanentes, a partir dos seus próprios interesses e objetivos. Isso porque os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU têm o poder de veto. Então, de forma geral, e eu digo geral porque tem algumas regras e etc., um membro permanente não curtiu muito ali uma ideia? Veto. Então, mais uma vez, a gente entra naquele papo que a gente já teve aqui outras vezes sobre instituições internacionais, de como é difícil fazer alguma coisa funcionar porque depende única e exclusivamente da boa vontade dos países. E nesse caso especial de 5 países que têm os seus interesses e os seus objetivos também. Mas também há várias outras pautas sobre a necessidade de reforma no Conselho de Segurança, como, por exemplo, a falta de representatividade e poder dos países africanos no órgão. É muito interessante estudar o Conselho de Segurança, principalmente durante a Guerra Fria, né? Porque a gente tem ali Estados Unidos e Rússia, na época União Soviética, num mesmo órgão e os dois têm poder de veto. Dá uma olhada lá depois. E para finalizar, eu venho, infelizmente, com uma notícia muito triste, em especial para minha mãezinha, que era muito fã. Considerada a rainha do rock and roll, Tina Turner morre aos 83 anos.
Ícone da música, a artista venceu 12 Grammys e vendeu mais de 200 milhões de álbuns ao longo de 60 anos de carreira. Em nome da equipe do Newsay e de toda a TVzinha, eu deixo aqui o nosso carinho aos fãs e o máximo respeito ao legado de Tina Turner. E chegamos ao final de mais uma edição do Newsay. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever aqui no canal da TVzinha e ativar o sininho para não perder nada. Afinal, toda sexta-feira temos Newsay por aqui. E também não deixem de acompanhar todas as notícias lá no site do SBT News. Um beijo e até a próxima sexta!